O primeiro conceito que nós vamos trabalhar hoje, dentro dessa temática que nós estamos trabalhando aí, que nós vamos intitular como cinemática, entendendo que a cinemática ela é uma parte da física que ela vai se ocupar com os movimentos de uma forma geral. Então, muitos alunos perguntam assim, Wagner, mas o que a física faz? O que é a física? Porque vocês tiveram o estudo das ciências, viram um pouco da física, mas a física, o que ela vai fazer, basicamente, é dar uma conotação matemática para os fenômenos da natureza. O que significa isso? Ela vai pegar um fenômeno da natureza qualquer, uma lei da natureza qualquer, e vai simplesmente transformar esse fenômeno numa equação matemática que seja possível a gente estar utilizando. Então, o primeiro conceito que nós vamos trabalhar é o conceito de movimento. Então, o que é o movimento na física? Como que eu sei que eu estou me movimentando na física? Eu tenho que, inicialmente, mudar de posição. Então, eu vou definir uma posição inicial. Então, eu vou, por exemplo, pegar uma régua, vou marcar a posição zero dessa régua, e se eu, por exemplo, me deslocar do zero da régua para a posição 10, subentende-se, então, que eu mudei de posição. Então, o que seria o movimento? O movimento é a mudança de posição no decorrer do tempo em relação a um dado referencial. Então, vocês vão entender que a palavra referencial, então, isso aí, daqui a pouquinho nós vamos trabalhar alguns conceitos, que o referencial, ele vai te dar uma posição, uma referência sobre o qual nós estamos falando agora. Vamos dar um exemplo. Se vocês pensarem agora, e eu fizer a seguinte pergunta, nós estamos parados ou estamos em movimento? Aí, de repente, a Lavínia vai falar assim, bom, depende. Certo, Lavínia? A Vitória, a Brenda, tá certo? Vocês vão falar assim, bom, mas depende por quê? Por que depende? Bom, nesse instante, se eu considerar o movimento no meu referencial, ou seja, onde eu estou parado, porque eu estou sentado na cadeira. Agora, se eu considerar o movimento em relação à Lua, então vamos observar que tem um observador na Lua com um telescópio nos observando aqui. Qual a sensação que ele terá em relação a nós? Que a Terra está girando. Então, nós estaremos em movimento junto com a Terra. Então, eu não sei aí, né, se vocês já tiveram a oportunidade de fazer uma viagem um pouco longa de avião, mas quando o avião ele está assim bem tranquilo, né, assim, a gente observa que o voo está tranquilo, a sensação que a gente tem é que nós estamos em terra firme e parados. Por quê? Porque nós não temos um referencial externo para que a gente possa observar. Isso também acontece com o carro. Então, por exemplo, se um carro estiver bem tranquilo, for um carro razoavelmente com amortecimento bacana, nós vamos observar que esse carro, ele naturalmente, ele vai se mover e nós só vamos perceber que ele está se movendo quando eu olho para o lado de fora da janela, que eu vejo as coisas passando. Então, daí a questão da relatividade do movimento. Depende de onde eu estou. Então, o que é movimento? Movimento é a mudança de posição no decorrer do tempo em relação a um dado referencial. Então, toda vez que um corpo muda de posição, ele está em movimento, considerando um dado referencial. Agora, o que seria o repouso? O repouso, um corpo está em repouso em relação ao referencial, quando sua posição não varia com o tempo. Então, se ele está parado, à medida que o tempo passa, ou seja, essa posição inicial, ela não muda, então subentende-se que esse corpo ele está parado. Deixa eu ver aqui uma consideração aqui. No finalzinho, essas perguntas que foram feitas aqui no chat, aí nós vamos tentar respondê-las, tá ok? À medida que vocês forem fazendo aí.
Agora, se for alguma pergunta bem direcionada com relação ao conteúdo, eu gostaria que vocês abram o microfone, pode fazer, tá? Não tem problema não, me dá um toque que eu respondo aqui, e essa pergunta eu acredito que vai ser compartilhada por todos, sem muito problema. Então, olha só, então nós vimos o conceito de movimento, vimos o conceito de repouso, então, observem essa figura aí, o seguinte, nós temos dentro do ônibus uma senhora e um senhor sentados dentro do ônibus, e temos um senhor do lado de fora observando o ônibus passar. Aí surge aquela questão simples que nós já conversamos aqui. Se nós considerarmos, então, os dois passageiros dentro do ônibus, nós podemos falar que, em relação um ao outro, eles estão o quê? Parados. Em relação um ao outro. Então, eles estão parados. Mas se nós considerarmos agora os passageiros em relação ao senhor que está observando o ônibus passar do lado de fora, eles estarão em movimento. Então, a ideia de referencial é exatamente isso. E esse conceito de referencial, nós temos que ter muito cuidado na hora em que nós formos trabalhar com as atividades em física. Tá ok? Então, observem bastante essas diferenças de referencial. A gente está claro isso? Então, no geral, eu poderia falar o seguinte, não, ele está em movimento, concordo, bom, mas depende do referencial que eu falo. Então, se eu considerar o referencial dentro do ônibus, os passageiros estão parados um em relação ao outro, mas eles estarão em movimento considerando o referencial externo. Então, essa é a ideia básica que a gente tem que considerar agora. Bom, avançando um pouquinho. Outro conceito básico que nós precisamos ter claro, o que significa móvel. Então, a própria palavra ela já sugere. Nós temos os móveis e os imóveis. Então, eu vou comprar um imóvel. É porque é um objeto que é uma composição que está fixa. Então, o móvel é todo o corpo dotado de um movimento. Por exemplo, um trem correndo velozmente sobre os trilhos, um navio cruzando o oceano, uma pessoa correndo, uma bola rolando, são exemplos naturais de móveis. Então, a física ela vai utilizar muito essa terminologia de móveis. E aí nós vamos ver um outro conceito que é extremamente importante, é o conceito, o que é um ponto material? Então, ponto material é todo corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação às distâncias consideradas. Então, por exemplo, se eu considerar a minha dimensão Wagner com relação à Terra, eu sou um ponto material, porque se eu comparar o Wagner com a Terra, ele é muito menor do que o tamanho global da Terra. Então, eu sou um ponto material. Por exemplo, um automóvel em uma rodovia, ele é considerado um ponto material, porque se eu considerar as dimensões da rodovia, ele é muito pequeno. A Terra, em compensação, aí já depende do referencial, né? A Terra, em compensação, ela é considerada um ponto material se comparada com o Sol. O Sol é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Tá certo? Nossa, é isso? É 1 milhão de vezes maior. Então, a gente começa a perceber que a Terra, então, passa a ser considerada um ponto material comparado com as dimensões do Sol. E assim sucessivamente. Então, se nós compararmos, por exemplo, com Júpiter, que é 300 vezes maior do que a Terra, então a Terra também passa a ser um ponto material, e assim sucessivamente. Então, são conceitos básicos que nós estamos trabalhando aí. Agora, nós vamos trabalhar um outro conceito que é muito importante na física e que normalmente as pessoas confundem. Então, nós vamos diferenciar trajetória de deslocamento. Tá ok? Então, olha só, no exemplo da figura, o avião e o automóvel, eles têm o mesmo
deslocamento, mas percorrem trajetórias diferentes. Então, de uma forma geral, o deslocamento é sempre uma linha reta. Eu vou sempre considerar o movimento como se eu estivesse em linha reta. Já a trajetória é o caminho que eu vou percorrer. Então, por que os aviões, normalmente, eles chegam muito mais rápido? Igual uma vez, por coincidência, foi até na época do meu casamento, nós fomos levar uma sobrinha da minha esposa no aeroporto, e ela foi ela ia descer inicialmente no Rio de Janeiro. Então eu achei muito interessante na época, eu não dirigia, eu estava sem carro, então nós pegamos um ônibus e fomos com ela aqui, inclusive até aqui na Pampulha, na época, né? Os voos saíam daqui da Pampulha. E eu achei interessante o seguinte: o tempo que ela gastou, que nós gastamos para sair da Pampulha e retornar em casa, foi o tempo que ela gastou para sair aqui de Minas e chegar no Rio de Janeiro. Então foi por volta de 40 minutos, 30 e poucos minutos, mais ou menos, 40 minutos. E eu falei, meu Deus, que coisa interessante. E aí nós vamos ver duas componentes. Primeiro, a componente de velocidade, que o avião tem uma velocidade muito maior. E segundo, que o avião normalmente trabalha com deslocamentos. Ou seja, o avião não fica fazendo muitas curvas. As trajetórias, eles fazem mais deslocamentos. Tudo bem que eles têm algumas, né, momentos que sobem, descem e tal, mas eles conseguem, ao invés de, por exemplo, acompanhar uma rodovia, eles conseguem, por exemplo, se deslocar tranquilamente. Então, vamos novamente trabalhar o conceito. Então, o que seria deslocamento? É a menor distância entre dois pontos. Qual é a menor distância entre dois pontos? Uma reta. Então, observem aqui, ó, quando nós colocamos aqui vamos pôr o cursor aqui, ó, eu saí desse ponto e saí desse ponto. Então, todos os dois objetos tiveram o mesmo deslocamento, mas as trajetórias ou os caminhos percorridos foram diferentes. Tá ok, gente? Então, observem a quantidade de conceitos básicos que nós estamos trabalhando aí. Então, quando, por exemplo, eu trabalho com as equações do movimento, que nós vamos ver agora, né, para frente, movimento retilíneo uniforme, todas elas, eu vou considerar deslocamentos. Eu não vou considerar, por exemplo, trajetórias. Tá ok, gente? Então, eu considero deslocamento porque o movimento ele é retilíneo uniforme, por exemplo. E assim sucessivamente. Então, vamos avançar. Posso avançar, né? Tá tranquilo. Agora, nós temos uma questão aqui que, se eu não estou enganado, nós colocamos no PET complementar, né? E eu gostaria que vocês entendessem e diferenciassem. Essa questão é uma questão do Telecurso 2000, e vocês vão ver que todas as questões que aparecerem assim, TC 2000, foram questões que eu mesmo elaborei, na época que eu era coordenador do núcleo de provas, lá no Sistema FIENG. Então, são questões assim, um pouco mais contextualizadas. Vocês vão ver que nós vamos trabalhar muito com esse tipo de questão. E eu gostaria de mostrar para vocês os pontos da questão, né? Então, nós temos aqui um texto suporte, temos o comando da questão, então eu vou chamar a atenção para vocês entenderem o que, por sinal, é muito simples. Então, olha só. A Praça Raul Soares é uma das principais praças de Belo Horizonte. Eu acho que todo mundo já deve ter ido lá. Ela fica lá perto do mercado, né? Construída em estilo francês, está situada na confluência de 4 importantes avenidas: Olegário Maciel, Augusto de Lima, Amazonas e Bias Fortes. Em 2008, passou por reformas de vitalização, onde foram instalados novos bancos, sistema de iluminação noturna e a reforma da fonte central. Para ver de perto essas reformas, aí começa a ideia. Para ver de perto essas reformas, 2 turistas A e B
partiram de um mesmo ponto da Avenida Santos Dumont, centro, em direção à praça. Então, se vocês forem observar aqui, ó, nessa estrutura, deixa eu pegar o cursor, eles saíram desse ponto, Avenida Santos Dumont, tá ok? Saíram desse ponto e fizeram rotas diferentes. Tá ok? E aí vamos continuar vendo a sequência aqui. Com relação aos turistas A e B, citados no texto acima, o deslocamento do turista B é maior, menor ou igual ao deslocamento do turista A. Justifique sua resposta. O que vocês acham? Pelo que nós falamos até agora. Pode escrever aí no chat. É maior, igual ou menor o deslocamento do turista B? Escrevam aí no chat. Maior, menor ou igual e por quê? Aqui está falando, para ver de perto essas reformas, dois turistas A e B partiram de um mesmo ponto da Avenida Santos Dumont Centro em direção à praça. Aí está se perguntando o seguinte, ó, com relação aos turistas A e B citados no texto, o deslocamento do turista B é maior, menor ou igual ao deslocamento do turista A? Resposta correta, igual. Por que o deslocamento é igual, gente? Porque, por definição, deslocamento é uma reta. Você sai de um ponto e chega em outro ponto. Se eu sair de um ponto e cheguei no mesmo ponto que outra pessoa saiu, então o deslocamento é igual. Agora, as trajetórias e os caminhos é que foram diferentes. E agora foi o último conceito que nós vimos, que nós vamos ver, que é o conceito de referencial, né? Então, vocês vão ver o seguinte, que o conceito de referencial é todo local onde o observador fixa um sistema de referências, a partir do qual estuda o movimento e o repouso do objeto. Então, eu vou fixar um sistema de referências nesse meu referencial. Então, a ideia aqui que eu preciso entender, que eu tenho aqui pedestres que vão atravessar a faixa, tá ok? E tenho duas pessoas num veículo. Então, eu tenho que fixar o meu referencial. Bom, se eu considerar o pedestre parado observando o carro, eu vou falar que o carro está em movimento. Ou que os pedestres, ou que as pessoas, né, os passageiros estão em movimento, ok? Então, os passageiros estão em movimento, considerando o referencial de alguém que está parado. Aquela mesma proposta que nós falamos lá atrás. Agora, se nós considerarmos os dois passageiros, um em relação ao outro, eles estão o quê? Parados. Porque agora o meu referencial é o carro, é a parte interna do carro. E provavelmente, se esse carro tivesse um movimento bem uniforme, e os passageiros não pudessem observar a parte externa, eles não perceberiam o movimento. Se o carro fosse bem estável. Por quê? Porque para a gente perceber o movimento, eu tenho que ter um outro referencial, ou eu tenho que enxergar um ponto para eu poder comparar o meu movimento. Então, essa aí é uma estrutura. Então, nesse caso aqui, essa foto, ela é muito linda. É uma situação que eu acho que eu não vou ter condição de ver algum dia, de estar na Lua observando a Terra. Mas, então, vamos pensar, nós aqui no nosso referencial Terra. Então, nesse momento, nós estamos o quê, gente? Quem está aí sentadinho aí na cadeira, ou no sofá, ou na cama, ou de repente deitado na cama aí, nós estamos parados, nós estamos acomodados. Mas para uma pessoa que está observando
da Lua à Terra, ela vai conseguir observar, que a Terra ela tem uma rotação. Ela vai perceber esse giro. Ela vai perceber a rotação da estrutura. Então, nesse caso aqui, nós vamos começar a entender que o referencial em física ele é muito importante. Então, quando alguém faz alguma pergunta, sempre vocês vão falar assim, bom, depende do referencial. Eu estou parado ou em movimento? Bom, depende. Aí, por isso que eles costumam falar que os físicos são um pouco chatos, né? Porque a gente começa a analisar muito as coisas. A gente começa a observar algumas questões que são extremamente importantes. Então, no referencial nosso, aqui nós estaremos parados, mas alguém que está na Lua nos observando vai nos enxergar em movimento.